Olá, caríssimos! O tema dessa aula é coerência textual. A coerência textual é a relação que se estabelece entre as partes de um texto, permitindo que todas elas sejam interpretadas dentro de um único sentido. A coerência é o que faz um texto ter sentido. Ela é o elemento que permite que façamos uma interpretação da mensagem. E nesse sentido, é importante entender que a coerência tem um princípio fundamental, que é a não contradição. É preciso que haja consistência entre os enunciados do texto, isto é, que um sirva de apoio para o outro para a construção de um sentido global. Em outras palavras, a não contradição é um princípio que nos ensina que não se pode afirmar uma coisa na tese, na ideia central, e em seguida, no decorrer da argumentação, na linha de raciocínio, afirmar o contrário do que se defendeu no início. Vale ressaltar que um texto coerente tem mais peso argumentativo, pois cria um efeito de verdade. Em contrapartida, um texto incoerente nos deixa pressupor que o enunciador está mentindo ou que não tem noção do que está dizendo. Em interrogatórios policiais, por exemplo, a incoerência é um dos indicadores que mais despertam desconfiança. Num texto coerentemente construído, percebe-se um propósito, isto é, o que o texto está querendo dizer. Acompanha-se a progressão entre os enunciados, ou seja, a apresentação de ideias que contribuem para a evolução do raciocínio e orientação convergente. Consegue-se interpretar o significado da totalidade, ou seja, a inteligibilidade do texto. Vamos aos tipos de coerência textual. Coerência interna refere-se a elementos no interior do texto que colaboram para que se mantenha uma sequência lógica. Essa organização conceitual supõe continuidade, não contradição, articulação dos argumentos, coesão. De fato, um texto deve ter caráter sequencial, com desenvolvimento homogêneo e contínuo, ausência de ruptura e de contradição. E tudo isso deve estar muito bem amarrado, conectado e ter uma contribuição semântica constantemente renovada, que é a progressão. A progressão evita que uma mensagem fique girando em torno de uma mesma ideia. O texto da placa é contraditório, a não ser que eles descansem trabalhando. Portanto, é de extrema importância prestar atenção no que você está anunciando e a forma como você vai passar essa informação, para que não haja contradição e o anúncio vire uma piada. Coerência externa é a relação entre o que está escrito no texto e o mundo real, ou seja, entre o que está na mensagem e os fatos do nosso cotidiano. Os argumentos devem ser compatíveis com a realidade. Durante o inverno, a população do Rio de Janeiro aguarda a neve que rotineiramente cobre as ruas da cidade. Ora, todo mundo sabe que pela posição geográfica que ocupa, no Rio de Janeiro é impossível nevar rotineiramente, mesmo no inverno. Ainda se fosse no Parque Nacional, lá de Itatiaia, no alto do Pico das Agulhas Negras, eventualmente ainda vá lá. Mas a situação descrita no exemplo configura mesmo um caso de incoerência externa. Coerência figurativa ocorre quando todas as figuras do texto convergem para o tema que pretendem representar. Uma ruptura no encadeamento das figuras pode causar estranheza e até mesmo falta de sentido no texto. No filme Tempos de Glória, ocorre um erro em alguns centésimos de segundo. O filme desenvolve-se entre os anos de 1861 e 1865, durante a Guerra de Secessão Americana. Em um determinado momento, podemos ver um braço com um relógio digital de pulso inventado 100 anos depois. Coerência de linguagem. A linguagem ou variedade linguística deve ser compatível com a personagem, com a situação de comunicação e com o tema. O ex-presidente americano Barack Obama é considerado um dos maiores oradores do mundo moderno. Em seu discurso num domingo à tarde, em 2011, no Rio de Janeiro, ele foi longamente aplaudido.
simpático, sorridente, com um traje menos formal, estava sem gravata. Ele cumprimentou o público presente com "Oi, Rio de Janeiro! Olá, cidade maravilhosa!" E agradeceu também em português, obrigado, a todos aqueles que foram ao Teatro Municipal, reconhecendo aquilo como um sacrifício, posto que era dia de um clássico carioca, Vasco jogava contra Botafogo. Então, vejam, ele foi altamente sedutor, utilizando a linguagem totalmente adaptada ao seu público para se aproximar do mesmo. Há textos que, para serem interpretados, não podem restringir-se aos signos explicitados no interior do texto. É necessário complementar a leitura com informações de caráter pragmático. Mas, Mônica, o que é isso? São aquelas informações que não estão explícitas no texto porque são dadas como compartilhadas pelos integrantes daquela cultura em que o texto circula. Veja um exemplo da tirinha da Mafalda. Quem vive num país realizador e dinâmico não consegue entender o sentido dessa tirinha. Certo? É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito, já dizia Émile Benveniste, linguista francês. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é sem trauma.